Boa noite, eu sou Kiko Amaral e estou aqui fazendo meu segundo vídeo para esse canal que eu estou achando super legal. Quer que eu resenhe? É um canal para falar de música, de discos, de coisas boas, né? Eu já fiz um vídeo sobre o grande Jacques Brel e agora eu resolvi fazer um vídeo sobre uma banda que eu acho ela um pouco injustiçada. Na verdade, por culpa dela mesma. Quando a gente fala em Chicago, exceto as pessoas que são mais inteiradas, lembra daquela banda de um vocalista de voz aguda que fazia montes de baladas que tocava no rádio, né? If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry. Esforçando um pouquinho, lembra de Happy Man, que foi outra música que fez muito sucesso. Até hoje toca nos programas de flashbacks, né, todas essas canções. O que eu acho um pecado mesmo, porque antes disso acontecer, o Chicago foi muito mais do que isso. O Chicago foi uma baita de uma banda, com muitas histórias, com muita coisa boa, que o pessoal deveria, nós, né, vocês deveriam dar uma chance, dar uma olhada. Então vou aproveitar a ocasião para dar uma geral aqui sobre o Chicago, falar um pouquinho de como surgiu a banda e qual que é o som da banda e dar uma breve falada nesse aqui. Na verdade, isso aqui é a parte traseira da capa. Essa é a parte dianteira. O meu tá bem detonado. O primeiro álbum da banda, que ainda se chamava Chicago Transit Authority. Vamos lá. Essa banda é uma banda que, obviamente, surgiu na cidade de Chicago. Começou com uma banda universitária de um pessoal que se juntou para fazer um som, na verdade. Só que já era meio diferente, porque começou com 3 pessoas, que é o Walter Parazider, que é um camarada que estudava música, estudava flauta, oboé, essas coisas, numa universidade de Chicago. Se juntou com o guitarrista, que é o Terry Kath, e o baterista, que é o Daniel Serafin. Eles estavam ali juntos, tocavam juntos em outras bandas, mas sempre estavam ali reunidos quando resolveram ficar os 3. E o Walter Parazider resolveu chamar 2 amigos, que é um camarada que tocava trompete e outro trombonista, são o Lee Loughnane e o James Pilcow, né? E depois entrou um cara que tocava teclado, que tinha uma voz bonita também, porque o Terry Kath cantava, e entrou o Robert Lamm, que é outro cara que tocava teclado muito bem e tocava e cantava muito bem, também compunha. Então, daí eles começaram a fazer o circuito de bares lá em Chicago, quando entra em cena um cara chamado James Guercio, que se propõe a ser o promotor deles, né? A banda se autodenomina sem a menor, digamos, sem o menor pudor, eles chamavam The Big Thing. E começaram então a compor, a tocar composições próprias, mas eles sentiam que faltava no jogo de voz deles, porque eles tinham 2 vocalistas, que era o Robert Lamm e o Terry Kath. Os 2 são barítonos, os 2 tinham voz mais grave, precisava de um sujeito com voz aguda. E também estavam precisando de um baixista, porque quem fazia os baixos, na verdade, era o Robert Lamm, fazendo o baixo no pé, né, do teclado. Aí que entrou o Peter Cetera. O Peter Cetera, olha pra você ver como é que são as coisas, foi o último a entrar na banda. Bom, formado o grupo e formado também o som do grupo. O grupo era uma banda de rock que gostava muito de blues, gostava muito de soul e tinha um naipe de metais que era, digamos assim, presidido, né, organizado
pelo o Walter Parazaider, que tinha também o Daniel Serafin e o Lee, que tocavam então flauta ou saxofone ou oboé às vezes, além de trombone e pistão. Então era uma banda de rock com naipe de metais. Quando você pensa em Chicago, era uma baita banda de rock que tinha um baita naipe de metais. Da mesma maneira que você pensa que Jethro Tull é uma banda de rock com influências de folk e tem a flauta, você vai lembrar do Chicago como a banda que tocava muito blues, tocava muito soul, tocava rock and roll e tinha um grande naipe de metais, que aparece muito. Eles foram então para Los Angeles, lá eles começaram a fazer o circuito, conseguiram um contrato com a Columbia e depois de fazer o circuito lá em Los Angeles, onde eles ficaram bem conhecidos, inclusive reza a lenda que eles tinham um fã bem importante, né? Mr. Jimi Hendrix acompanhava a banda nessa ocasião, em 68, 69, por aí, 67, 68, 69. Inclusive, diz a lenda que o Jimi Hendrix chegou a falar que o Terry Kath, que era o cara que cantava e tocava guitarra, o Jimi Hendrix falava, não, esse cara toca demais, esse cara, eu acho que parece que ele toca melhor do que eu. Imagina só, o Jimi Hendrix falar uma coisa dessa. Bom, isso é lenda, não sei se é verdade. O fato é que eles então voaram para Nova York para gravar o disco deles. O disco deles de estreia, a banda passou a se chamar, parou de chamar The Big Thing para chamar Chicago Transit Authority, né? Autoridade de Trânsito de Chicago. Poxa, eram 3 compositores principais, né? O próprio Terry Kath, o Robert Lamm e o Phil Collen também gravava, também compunha. Então, e eles estavam no ritmo frenético de fazer composições e de criar, eles estavam muito animados. Então, quando chegou lá em Nova York para gravar o disco, eles tinham material para gravar um disco duplo. Já de cara, o disco de estreia sendo um disco duplo e ainda sobrou canções que ficaram de fora. E olha, fizeram um discaço, um disco duplo em que você não descarta uma faixa sequer. Nada do disco é ruim, o disco é todo bom. Que é esse aqui que eu tô falando para vocês. O disco chegou a ser feito alguns singles dele, que é Beginnings e a terceira faixa do disco e a segunda, Does Anybody Really Knows What Time Is It? Que depois eu vou falar sobre ela. Só que, a princípio, os singles não deram muito certo. Só que eles lançaram o disco, começaram a excursionar. Quando eles conseguiram excursionar na Europa, eles estavam voando, chega a notícia que o álbum deles tinha virado disco de ouro. Com esse álbum também eles ganharam o prêmio, o Grammy, por Artista Revelação. E esse disco ficou 172 semanas na parada da Billboard, entre os 200 mais vendidos. 172 semanas é muita coisa. E o disco em si é bom? Bom, eu recomendo vocês a procurar esse disco e começar a ouvir, e ouvir da primeira faixa. A primeira faixa, que chama Introduction, introdução, que teoricamente, normalmente introdução a gente pensa, é uma introduçãozinha nada, é um musicaço, entendeu? É um rockaço com muito soul, entendeu? Quem faz o vocal principal é o Terry Kath. Depois, o baixo muito firme, vocês dá para notar como o Peter Cetera tocava muito baixo. E depois do início da música, você vê como é que o arranjo, como é que a banda era uma banda bem orquestrada, com naipe de metais e com o resto da banda também. E depois vem os solos. Tem um solo de trombone maravilhoso. Depois a música dá uma acalmada para vir um solo de trompete. É interessante, porque na hora que entra o solo de trompete, a música dá uma baixada
parece que você está entrando num clima meio Burt Bacharach, assim, para depois retornar aquela música pulsante para vir um solo de guitarra do Terry Kath, que é um arraso. É um Deus nos acuda. A segunda faixa, que é essa que eu falei, Does Anybody Really Knows What Time Is It? Ela começa com um solo de piano. É um solo de piano clássico, bem... parece uma coisa meio, eu não digo dodecafônica, coisa clássica do século XX. Até que entra a pegada dos metais, aí vira uma coisa em 5x4 com piano, até entrar naquela canção ensolarada com um solo de pistão maravilhoso. E uma canção dessas que você coloca quando você está de bem com a vida, ou para ficar de bem com a vida, para você escutar enquanto toma banho, escutar com uma festa, muito legal. E depois vem Beginnings. Beginnings é outra música forte do disco, que já é o Robert Lamm de novo. O Robert Lamm canta nessa que eu acabei de falar e canta em Beginnings também. Mas ela já tem um sotaque mais folk. Eu não vou falar de todas as faixas para vocês, mas eu já posso adiantar que tem duas faixas com sotaque blues muito forte, muito legal. Tem uma música que chama I'm a Man, que é uma composição, inclusive não é uma composição deles, é uma composição do Steve Winwood, né, do Traffic, que tem um baixo super marcante. E tem uma faixa que chama Freehand Solo, deixa eu ver o nome correto aqui, Freeform Guitar. Nada mais é que um improviso do Terry Kath, em que ele deixa a guitarra ganir à vontade. Só que, curiosidade, ele faz isso sem nenhum pedal de efeito. Ele só plugou lá direto nos amplificadores, colocou no talo e deixou rolar. Então ele fez uma coisa que quem fazia muito isso na época, isso era 69, era o próprio Jimi Hendrix. Então ele chegou realmente a fazer esse paralelo. Uma outra coisa interessante, que já é uma lenda, que o Chicago ele estava para ir tocar em Woodstock. Ele ia tocar em Woodstock, ele foi chamado para isso, só que o manager na época achou melhor não, que eles tinham umas datas marcadas para Fillmore West, então eles foram tocar no Fillmore. Quem entrou para tocar no lugar do Chicago foi o Santana, e deu show da vida dele, fez a carreira dele ali, né? Então foi graças ao Chicago, à ausência do Chicago, que o Santana virou o Santana que a gente conhece. Bom, o que eu tenho para falar agora, concluindo, o Chicago foi uma banda que manteve um certo nível altíssimo de produção, não só de quantidade quanto de qualidade, até aproximadamente começou a querer escorregar no 11º álbum. No 10º álbum já surgiu If You Leave Me Now. No 11º álbum já começou a cair, depois teve a desgraça que o Terry Kath morreu. Ele se matou sem querer, porque ele gostava muito de arma, e foi brincar de dar um tiro na própria cabeça, achava que a arma estava descarregada e na verdade estava carregada. Ele morreu de uma forma absurda. E então ele chegou ali no final dos anos 70 e enveredou nos anos 80 como a banda do Peter Cetera, a banda de soft rock de baladinha, que provavelmente é a que ficou mais notória entre nós, infelizmente. Mas olha, antes disso, era uma bandaça que vale muito a pena vocês olharem com carinho. O que eu tenho para falar aqui também, para finalizar, é que esse disco, que saiu com o nome Chicago Transit Authority, as autoridades de trânsito de Chicago não gostaram nada, e começaram a querer processar a banda por causa disso. Então eles reduziram o nome deles e virou simplesmente Chicago.
Outra coisa, eles não queriam que nenhum dos componentes, vejam só, hein, se destacasse demais. Então, nas capas seguintes, eles tinham um logotipo e todas as capas nada mais eram do que o logotipo da banda, não tinha nome, era Chicago 1, Chicago 2, Chicago 3, Chicago 4, e cada arte diferenciava, mas em cima do logotipo. Eu tô com os discos aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse, por exemplo, é a capa do Chicago 2, que é uma coisa meio cinza. Chicago 3. Detalhe, Chicago 2 e Chicago 3 também são duplos. E como eles não, para falar assim, manter o exagero, quando eles resolveram gravar um disco ao vivo no Carnegie Hall, detalhe, eles lotaram o Carnegie Hall, foi a primeira banda de rock a fazer isso. Eles lançaram um disco quádruplo, que é esse aqui, que é o Chicago 4. O Chicago 5 em tons de madeira, né? O Chicago 6, uma coisa meio arte clássica, assim. Talvez meio barroca, não sei. O Chicago 7 com esses, o disco em alto relevo. Esse disco também é duplo, é o disco que já tem Happy Man, é um disco que vale também uma resenha. Chicago 8, que é o que tem esse pássaro vermelho. Depois eles gravaram uma coletânea em que é o Chicago 9. Chicago 10, que é o Chicago do chocolate, que tá gravado o nome deles dentro de uma barra de chocolate. Nesse disco saiu If You Leave Me Now, talvez o primeiro passo para virar o Chicago das FMs que a gente conheceu. E o Chicago 11, tem outros, né? Já o Chicago 12 já é o primeiro disco que é sem o Terry Kath, que já não é mais Chicago 12, aí já ganhou nome e os componentes da banda apareceram na capa. Bom, então é isso aí, gente. Olha, dê uma chance para esse disco. Eu acho que não tem muita dúvida que vocês vão gostar. Para quem gosta de música boa, quem gosta de rock, quem gosta de jazz, quem gosta de blues, vai adorar e vocês vão se surpreender, tá? Com o que foi o Chicago de fato. Isso para quem não conhece, tá? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.